Neste vídeo eu vou fazer uma pequena introdução ao interface do Blade, bem como mostrar o processo de calibração do ator. A nível de referência de quer ator ou subject, é exatamente a mesma coisa. O subject será utilizado como nomenclatura no Vicon IQ, no software anterior, e agora no Blade chama-se ator. Para contextualizar o que é que, neste caso, o que é a parte de calibração do ator, eu vou, neste caso, usar novamente o gráfico após nós termos feito na sessão de captura capturado o range of motion, movimento que permite definir amplitudes do corpo humano e para o sistema detectar a existência dos marcadores, que foi capturado inicialmente, foi sempre a primeira postura é o T-pose, depois capturado o range of motion. Neste vídeo eu vou ilustrar então o processo de reconstrução do range of motion, que é passar a informação de vídeo 2D para 3D. O T-pose labeling é assignar o nome dos marcadores na postura T-pose, quando a primeira frame, neste caso, foi capturado. Depois o auto-label range of motion neste caso, assignar o nome dos marcadores a todo o movimento do range of motion, assignar a toda a trajetória do movimento, não só apenas à primeira postura, que está em T-pose, e no final calibrar o ator ou subject, que neste caso neste gráfico está com character. Então será esta fase que eu vou mostrar no vídeo. Depois, mais tarde, nos vídeos posteriores, será assim a parte de pós-produção dos diversos movimentos que não o range of motion. Se bem que há partes que são comuns, neste caso a parte de reconstrução e a parte de algum tratamento de dados será também efetuado neste vídeo, será comum a parte de pós-produção de tratamento de dados de todos os outros movimentos. Então, de volta ao Vicon Blade. Neste caso F2, tecla F2 para abrir e fechar o Eclipse, tem a gestão de todos os ficheiros. Tem a primeira, neste caso, a primeira tab na barra de ferramentas, tem o Studio Activities. Studio Activities é o que está associado à parte de sessão da captura, permite, neste caso, ligar a câmaras, definir o frame rate de captura, definir o layout das câmaras, permite fazer as calibrações quer utilizando o OneWave, neste caso com o calibrador em T, quer fazendo a origem, quer calibrando o floor, que é uma parte do processo que nós não realizamos, que é para definir o plano do chão. Em seguida tem a parte de calibração do ator, que é para criar um novo ator, e parte da calibração dos atores. O que vou realizar neste vídeo é importante, neste caso a utilização do Blade, é a parte de pós-produção. Antes de iniciar a parte de pós-produção, eu posso também utilizar, neste caso tenho o help do Blade, em que eu posso aceder às diversas uma série de informações e bastante útil é a parte de Auto Tasks, em que tem, neste caso por texto, tem as diversas fases desde a estruturação da base de dados, a preparação de sistema, até a parte de abrir os ficheiros e depois, neste caso, depois a exportação dos ficheiros após terem sido tratados e ser feito o solving. Solving é assignar o esqueleto aos marcadores, é obter informação, passar a informação da animação dos marcadores para o esqueleto. Parte de pós-produção, que é a parte, neste caso, que nos interessa, a parte foi realizada a captura e depois vai ser abertos os ficheiros e fazer a parte de tratamento de dados. Apesar da parte, neste caso, da parte de labeling do range of motion já ter sido realizada na captura, por uma questão de aprendizagem vai ser realizada novamente neste vídeo. Quer por uma questão de aprendizagem, quer também por uma questão de qualidade, de fazer com mais calma e ilustrar o processo. Então, eu vou selecionar o Tracking Layout para voltar, neste caso, para definir o interface de reconstrução de dados. Eu posso fazer uma coisa aqui, eu tenho aqui a nível de interface, vou limpar um pouco esta interface. A nível, tenho aqui os canais e tenho aqui os atributos. Eu vou fazer é fechar estas janelas para que não estejam aqui visíveis. Ok.
Para abrir, então, para abrir o primeiro ficheiro, faço o seguinte, F2 e vou clicar no ícone azul, neste caso o ficheiro Range of Motion, da sessão da aula, clicar duas vezes e ele vai-me abrir o ficheiro. E vou esconder novamente a base de dados, já não é necessário. A nível de navegação, na vista de perspectiva, eu posso utilizar o botão do lado esquerdo do rato para fazer o Orbit, o botão do lado direito para fazer o Zoom In, Zoom Out, quer na perspectiva, quer também nas outras vistas. Okay? Sempre o lado direito fazer panorâmica, lado esquerdo aliás, fazer panorâmica e o lado direito fazer Zoom In, Zoom Out. E depois a panorâmica, na vista de perspectiva, é os dois botões clicados em simultâneo, botão direito e botão esquerdo para fazer panorâmica. Se eu fizer clicar no botão do meio do rato, permite fazer o scrub na animação, permite navegar aqui na animação. A parte de tratamento de dados é importante ter esta funcionalidade muito acessível, apesar de estes shortcuts serem, para quem está habituado a Maya, ser um pouco complexo habituar-se inicialmente a estes atalhos. Outra coisa que acontece é a primeira vez que abrirem o Blade, vai acontecer é como os eixos estão trocados, ele vai abrir a posição das câmaras deste modo. Por isso é necessário vir aqui ao interface e selecionar em Z, usar os eixos Z como up. Okay. Então, neste caso já abri o ficheiro, apesar de ter aberto o ficheiro quando cliquei duas vezes no Range of Motion, abri o ficheiro, contudo não aparece aqui nada na vista da perspectiva, porque neste momento só tenho informação, ele só abriu a informação, eu vou voltar neste caso ao Studio Activities, tenho só a informação de vídeo das câmaras, só tenho a informação 2D das câmaras. Okay. Que é isto. Então, a primeira tarefa, volto para Processing, Tracking Layout. A primeira tarefa a realizar é passar a informação de vídeo para 3D. Para isso, eu vou fazer a reconstrução. Eu, para fazer a reconstrução, posso fazer de dois modos. Posso fazer através do menu, da barra de ferramentas cá em cima, carregar no Reconstruction, ou então vir à Pipeline e carregar aqui no Reconstruct Text. É exatamente a mesma coisa. A questão do conceito de pipelines, neste caso temos aqui, é o seguinte. A pipeline é um conjunto de tarefas que estão agrupadas. Neste caso, eu tenho aqui neste caso a 1 Actor Calibration, é uma série de tarefas que eu vou realizar para, neste caso, calibrar o ator. Neste caso 3 será para Advanced Post-Processing, tratamento de dados, neste caso com funcionalidades mais avançadas, ou mais simples. Fazer a exportação e importação de dados, que é selecionar aqui, selecionar import e export. Porque é que existe o conceito de pipelines? De uma forma, quase todas as tarefas, de uma forma muito simples, quase todas as tarefas que nós realizamos no Vicon são segmentadas, isto é, são hierarquizadas, aliás. Por isso eu vou fazer num processo de reconstrução, num processo, aliás, de tratamento de dados, eu faço a reconstrução, depois faço o labeling, depois calibro e depois no final exporto os dados. Isto permite, neste caso, trabalhar diversas operações e quer ter um guia, quer trabalhar ter uma ajuda na hierarquização das tarefas, ao utilizar a pipeline. Então, vou fazer a reconstrução. Eu posso clicar aqui, ou posso vir aqui. Neste caso, vou alterar, para não clicar direto, vou alterar as opções de reconstrução, que é a mesma coisa que vir aqui a opções, ou selecionar cá em baixo estas diversas opções. Como o processo de reconstrução é passar a informação de vídeo 2D para 3D, esta fase é importante para definir um pouco também a qualidade dos dados. Isto é, eu tenho aqui este parâmetro Minimum Raise to Stack Trajectory, em que eu tenho, neste caso o valor está a 3. Eu sempre que selecionar um parâmetro, eu posso ver o que é que esse parâmetro corresponde. Aqui em baixo tem informação sobre este parâmetro. Neste caso, como eu tenho aqui a 3, o que acontece é que eu, para ver um marcador, tenho que ter no mínimo 3 câmaras que estejam a ver, para ele considerar como marcador, para reconstruir para 3D, eu tenho que ter 3 câmaras que estejam a ver esse marcador. O que eu vou fazer é alterar para 2, para ele considerar só 2 câmaras, que é o número mínimo para ele poder reconstruir um marcador, utilizar para ele considerar só 2 câmaras para ele ver esse dado como marcador. A questão é,
interessa-me ter valores, ter mais informação, por aí eu vou diminuir o valor, mas contudo também estou a adicionar mais ruído na informação, neste caso na parte de reconstrução, porque se eu tenho duas câmaras a verem o marcador, necessariamente três era muito melhor do que ter só duas. Agora passa um pouco a questão da reconstrução, passa um pouco por experimentar também os valores, a ver qual é que é o melhor valor, neste caso no processo, para obter mais informação e menos o menor ruído possível. Neste caso vou alterar isto também para 20 e 50. Okay. E a seguir eu vou fazer carregar Reconstructor para ele realizar a reconstrução. Eu posso ver aqui em baixo, neste caso tenho aqui uma informação feedback que permite ter a noção do que é que o software está a realizar, neste caso a parte de reconstrução, e vai demorar um pouco, este processo demora um pouco a completar, porque é um processo complexo. Então o software já acabou a reconstrução, eu posso fechar. E como ele guarda as definições, neste caso se eu necessitar de fazer a reconstrução novamente, é só clicar agora aqui no botão, no comando. Vou aproximar os marcadores. Se eu selecionar, para selecionar objetos, neste caso marcadores, tecla Alt, faço uma seleção para selecionar. Selecionando o vazio, seleciona todos os objetos, ou se quiser tecla Alt sempre, seleciona todos os objetos. Tecla F se quiser fazer o zoom aos objetos selecionados. Posso também, vou selecionar tudo, posso também arrastar o botão no meio do rato para ver a animação, ver os marcadores. Cá em baixo na timeline eu tenho a primeira frame, a última frame e a frame neste caso que ele está atual, o player está na frame atual. Também posso fazer play da animação, selecionar todos os marcadores, o play da animação e posso também mudar a velocidade, neste caso da visualização, para ser mais lento ou mais rápido em real time e parar a simulação. Então, para voltar ao início, então, primeira frame, vou selecionar tudo. Também vou fazer o seguinte, a nível de interface, o interface que eu uso para a parte de pós-produção, para tratamento de dados, tem aqui o editor de curvas e aqui em cima tenho corresponde a um schematic, vou alterar para no Workspaces, Data Health Check, permite ver trajetórias marcadoras. Posso também, neste caso, o botão do lado esquerdo do rato para fazer botão do lado esquerdo do rato para mover, mover a vista, ou zoom in, zoom out com o botão do lado direito. Vou selecionar, pôr na primeira frame e em seguida vou criar um esqueleto e obter também a informação dos marcadores. Para isso vou utilizar uma template, isto é, vou correr a pipeline, vou à operação AutoVST make VST. O Blade tem uma série de informações de esqueletos e de marcadores que correspondem ao ficheiro VST, que é o Vicon Skeleton Template, que são templates que eu vou importar e que tem informação que eu vou fazer, informação dos marcadores que eu vou ter que fazer corresponder à informação dos marcadores que foram capturados, que é para ele poder reconhecer o ator. Para isso, nas definições, neste caso na pipeline, na operação AutoVST, eu vou alterar aqui uma série de dados. Só uma nota que é, se eu vier aqui aos editores e vir Character Management, neste momento eu não tenho qualquer ator criado. Okay? Então, isto é importante porque a seguir vou criar o ator e para verem a diferença. Então, no Actor Name vou mudar para Ator Pedro versão 1. O eixo é o Y, porque vai ser exportado para o Motion Builder, por isso é importante que o eixo esteja no Y. O nome dos bonds corresponde à nomenclatura do Motion Builder,
é depois eu reconhecer o esqueleto dentro do Motion Builder, o processo de exportação ser muito mais fácil. E como aqui o modelo tem os marcadores nas mãos, vou pôr single tree marker, porque ele tem o marcador quer do lugar, quer do médio, quer do mínimo. Os outros valores vou deixar por defeito. Se eu quisesse adicionar mais marcadores, vinha esta lista, adicionava aqui mais marcadores, quer também as cores para ele reconhecer. Em seguida, então, clico, depois de alterar as definições, vou clicar Auto VST 2 vezes e ele cria então o esqueleto. Já aparece aqui o nome do ator e está vermelho porque não foi ainda calibrado. Vou esconder esta janela. Se eu vier à vista de Schematic, neste caso a BPL, ele criou aqui o ator. Vou fazer um note. Tem aqui a nomenclatura dos bondos e corresponde à nomenclatura do Motion Builder. Okay. Tecla Alt para selecionar, Ips, Left Up Leg, neste caso Left Leg, etc. É a nomenclatura que o Motion Builder no processo de caracterização reconhece. Tem então já o esqueleto criado e antes de avançar vou fazer uma coisa que é vou gravar este ficheiro. Como ele tem já a calibração, aliás, a calibração não, tem a reconstrução já está, foi realizada, para não voltar a fazer novamente a reconstrução, vou exportar o ficheiro e posso fazer dois modos, quer posso fazer pelo ícone do Blade, Save As, e vai-me gravar com o formato HDF, Range of Motion, HDF, Save. Ou posso também ir à pipeline, Export, Import, e ele vai perguntar se eu quero Save Changes de Pipeline Actor 1 Calibration. Porquê? Porque eu alterei no AutoVST, alterei aqui uma série de definições e não guardei. Ele vai perguntar se eu quero guardar. Eu vou dizer que não. E vou ao Export HDF, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Neste caso estou a repetir. Se eu fizer double click, ele volta a exportar o HDF. Se eu fizer também F2, for neste caso ao Eclipse, e se eu fizer refresh, já me aparece aqui o formato, neste caso o ícone que corresponde ao ficheiro que foi exportado, que é o B. É importante perceber uma coisa neste caso no processo de tratamento de dados e também que é inerente ao processo da Vicon, que é nós o ficheiro original de vídeo das câmaras nunca será alterado. Nunca serão sempre criados novos ficheiros, novos ou atualizados, mas em fases posteriores, para que os dados originais nunca sejam perdidos. Isto é, eu nunca vou gravar nada sobre o ficheiro de vídeo das câmaras. Se eu quiser voltar a iniciar todo o processo, eu posso selecionar, faço double click, seleciono novamente e abro novamente o ficheiro original. E esse nunca será alterado. No entanto, nos casos do HDF, como o C3D, que são ficheiros formatos intermédios, que podem ter diferentes fases, esses sim, eu posso trabalhar sobre este HDF e gravar, neste caso só tem a reconstrução, ou posso alterar uma série de coisas e gravar por cima. Que já aí sim já é um formato de trabalho intermédio, porque depois também eu posso exportar no final, posso exportar para FBX, posso exportar para outros formatos, para softwares como o Motion Builder ou o Maya, e estes também já são outros formatos finais. Vou fechar então o Eclipse, de volta ao HDF, este ficheiro, se eu quiser ver a animação, vou pôr na primeira frame, timeline, e também voltar a colocar aqui não o VPL, mas o Data Health Check. Se eu selecionar todos os marcadores, eu vejo que, neste caso zoom out, vejo que os marcadores não estão unlabeled. Também vou voltar à Pipeline Actor Calibration. Okay. Já corri então o AutoVST para criar o esqueleto. E agora vou correr o T-Pose Label Range of Motion, que é para ele automaticamente reconhecer cada um destes marcadores e assignar o nome. Que é, neste caso, vou mostrar só, fechar esta janela, que é, eu quando importei estas duas janelas, deixa aqui o labeling e o pipeline, deixar as duas. Quando eu criei o AutoVST, ele também importou
Neste caso, está aqui o ator, ou aliás o esqueleto, ou o character. Ele também me importou o nome de todos os marcadores. Então, eu vou correr o T-Pose Label Range of Motion. Tenho que deixar na frame onde está o T-Pose. Vou correr esta operação para ele reconhecer automaticamente os marcadores. Ok. Então, o que aconteceu é, já tenho os marcadores com labeling. O labeling não está completo. Só o que está nas trajetórias, neste caso a trajetória que está com esta cor é que tem informação. Neste caso, depois a cinzento já não existe informação. Quer dizer que está lá, pode estar lá um marcador, mas ele não conseguiu reconhecer. Há aqui outro elemento que é, eu estou a ver de costas, contudo ele fez o labeling ao contrário, porque os eixos estavam trocados. Na parte de captura, os eixos como estavam trocados, ele não conseguiu reconhecer corretamente os marcadores. Neste caso, ele está exatamente ao contrário. O que vou fazer é o seguinte, vou ter que fazer o labeling manual, em vez de fazer o labeling automático, que ele não conseguiu reconhecer, vou fazer o labeling manual. Para isso vou selecionar todos os marcadores, que é para voltar para desfazer o labeling automático. Eu aqui unlabel e okay, já não tem qualquer labeling, já não tem qualquer marcador com o labeling realizado. Vou fechar a janela pipelines e agora na vista vou rodar a perspectiva para ver de costas, porque eu penso que é muito mais fácil para fazer o labeling, porque tem a correspondência direta entre o lado esquerdo e o lado direito, e tem duas maneiras para fazer o labeling, que é a partir daqui do modo, seleciono aqui o modo. Se eu tiver o modo selected, o que acontece é o seguinte, com a tecla Alt eu seleciono o marcador e a seguir tenho que clicar no nome do marcador. Okay? Seleciono o marcador a seguir e vou selecionar o marcador a seguir. Este com o modo selected, eu vou voltar a selecionar e fazer um label para fazer, neste caso, fazer um label de tudo. Tem também o modo label. Se eu selecionar o modo label, eu vou desligar o advanced. Tenho o primeiro marcador, se eu vier tecla Alt, clico, ele assigna ao primeiro marcador. A seguir, seleciono o segundo marcador e clico Alt, tecla Alt em baixo e clico no segundo. E se eu tiver o advanced ativo, eu posso selecionar, neste caso, seleciono o seguinte e, neste caso, left behind head e tecla Alt e ele seleciona o seguinte. A vantagem é que ele salta para o marcador a seguir quando tenho o advanced checked, tá bom? Caso eu não preciso ir a esta lista, é só selecionar os marcadores e sempre e agora é sempre sequencial. Como é que eu sei que estes nomes correspondem a estes marcadores? Neste caso foi o marco 7 foi definido na captura. Eu vou só fazer unlabel de todos novamente, deixar unlabel e selecionar o primeiro. Pronto, como é que vou selecionar todos os marcadores? Como é que eu sei o nome dos marcadores? Se for ao help, neste caso na pesquisa, selecionar, fazer uma pesquisa por só precisa por place markers. Se clicar no place markers on actor aqui na pesquisa, eu posso ter aqui esta imagem, eu vou copiar para o Photoshop e que tenha e tem aqui o nome então dos marcadores. Vou fechar o help. Neste caso, como eu já sei de cor o nome, mas vou fazer sem olhar para a imagem. Então o Ariel é a parte superior da cabeça, tecla Alt sempre clicada, left front head, left behind head, right front head, right behind head, C7 nas costas, a vértebra nas costas, a parte superior, T10 a parte inferior das costas, clavícula na frente, parte superior e o externo, a parte inferior, caso, parte de frente. Em seguida, left front shoulder, left behind shoulder, left upper arm,
left elbow é a parte superior e left inside elbow. Tudo que vem aí é sempre a parte interior. Neste caso a parte de baixo. Em seguida, left outside wrist é a parte exterior. Outside é sempre a parte exterior, inside é sempre a parte interior. Left inside wrist. E left RE é este marcador. Em seguida, left inside hand, que é a parte interior da mão. A parte outside. E depois polegar, médio e polegar médio e mínimo. A ordem agora é a mesma. Front shoulder, behind shoulder, upper arm, out, elbow, inside elbow, outside, inside, RE, inside end, outside end, polegar, médio, neste caso o marcador foi colocado no médio e não no index, e no o mínimo. Depois, left front wrist, left middle, left behind, e agora right front, right middle e right behind. Em seguida, hip, o knee inside, shin, este Ctrl Z, ou se não, tem aqui o undo cá em cima da barra, e ankle, heel, MT5 a parte exterior, MT1 a parte interior e o pé. E agora é a mesma sequência. Este, o ankle, heel, MT5 parte exterior, interior e o toe. Okay. E agora desligar o label, pôr selected, que é para não, sem querer não selecionar algum marcador e alterar o label. Então, agora se eu selecionar todos os marcadores, vou afastar. Selecionar todos os marcadores e na vista da tail check, posso ver que já estão, o labeling já está feito, já está assignado os marcadores, o nome dos marcadores aos vários marcadores. Falta é completar as trajetórias. Para isso, vou esconder a vista de labeling e abrir a pipeline. Aí vou fazer o auto label range of motion, clicar 2 vezes. Ele vai demorar um pouco. Neste caso foi rápido. E se eu agora selecionar todos os marcadores, eu vejo que ele preencheu quase todas as trajetórias. Neste caso tem aqui algumas oclusões, algumas falhas. Tem aqui algumas falhas, mas isto será para a parte de pós-produção. Neste caso de tratamento de dados, não vou agora mostrar a parte de correção das oclusões. Ainda para terminar a parte de auto label range of motion. Supino. Vou só fazer o scrub na animação para ver como é que está a animação, qualidade. Das vezes acontece nas mãos, ele troca os marcadores. Se eu quiser focar nas mãos, faço Alt, seleciono os marcadores das mãos, em seguida faço Snap to Selected e Track Object. E neste caso acontece é que ele vai centrar sempre a imagem nas mãos. Isto é excelente para poder verificar se as mãos estão corretamente, os marcadores das mãos estão corretamente ou não. Okay. Também posso fazer, agora em seguida, vimos os marcadores movem-se, contudo o carácter, o esqueleto não. Eu posso fazer o seguinte, vou selecionar, vou ativar o tracking. Posso fazer o solving agora em seguida, que é só uma nota antes de continuar, que é, apesar de eu ter corrido o auto label range of motion aqui para a pipeline, também posso correr exatamente a mesma ferramenta aqui na barra de ferramentas. Okay. Então, posso, como estava a referir, o carácter não está a seguir os marcadores, eu para o carácter seguir os marcadores vou fazer solve motion.
E neste caso os marcadores, o esqueleto. Okay. Neste caso, a animação do esqueleto já está correta. O personagem. Okay. Por fim, para calibrar, só falta calibrarmos o ator. Neste caso está vermelho, eu vou fazer double click para calibrar o ator. Vai demorar bastante, fica a aguardar. Já terminou. Este processo demora bastante a realizar e muitas vezes, aliás, não aparece qualquer feedback na parte da interface. Okay. Após ter terminado a calibração, o ator já aparece aqui neste caso está verde e se eu fizer o Save Characters, neste caso vou ver, neste caso não preciso gravar, mas ele já exportou, a pipeline já exportou o VSK, que é o ator já calibrado, que é onde vamos utilizar depois no tratamento de todos os dados. Vou fazer cancel, posso gravar por cima, vou fazer cancel. Caso ele já exportou na pipeline, ele já exportou, por isso não há qualquer problema. Como o ficheiro será exportado para Motion Builder no formato C3D e para que não vá ruído, falta fazer um passo que é, se eu selecionar nesta vista, a vista VPL, vejo aqui que tem uma série de marcadores que não foram labels. Como neste caso nós não fizemos qualquer tratamento no tratamento de dados nos marcadores, existem estas oclusões, não foi feito qualquer tratamento de dados no range of motion, ficou aqui uma série de marcadores que na realidade são informação ou são ruído. E para que no Motion Builder não apareçam estes marcadores que não foram labeling, que não for assignado um nome, eu vou apagar estes ficheiros. Para isso, zoom out, tecla alt, seleciono e delete. Mais alguns, tecla neste momento só tem o sistema, tem as câmaras e os marcadores corretos, bem como depois a estrutura do character e o take, o nome do take. Antes, por final, vou voltar à pipeline do export import e gravar o HDF. Neste caso, o HDF já com este tratamento todo que foi efetuado. Se eu fizer o seguinte, se eu fizer F2 e posso abrir outro ficheiro. Se eu voltar a abrir agora, neste caso, carregar um HDF, okay, já tenho então a informação toda. Vou fazer também neste ficheiro, vou fazer também exportar como C3D, vai ser necessário depois para o Motion Builder. Okay. E agora também, se for ao Eclipse, fazer o refresh, aparece este ícone verde que é o ficheiro C3D, que corresponde ao ficheiro C3D. A nível de calibração então do ator, este é o processo. Há aqui uma série de tarefas que podem ser realizadas, neste caso na parte de tratamento de dados. Eu posso fechar. Eu podia corrigir aqui alguns destes elementos antes de efetuar a calibração. Neste caso tem aqui uma série de falhas, de oclusões. Eu podia ter tratado, podia ter tratado este ficheiro, contudo, nós depois na parte de pós-produção de tratamento de dados, como é que se faz este tratamento das oclusões. Bem, também é importante não aplicar filtros no ficheiro Visual Motion, porque interessa ter a informação o mais fidedigna possível.